O tema do vídeo hoje é um dos vídeos mais importantes se você é fotógrafo ou videomaker, que é o seguinte: afinal, de quem é a foto? Esse vídeo conta com o apoio da 46 Graus, que é parceira aqui do canal. Crie um site que valoriza seu trabalho com seleção de fotos integrada, loja online, blog otimizado para SEO e muito mais. Vocês podem ver até que eu botei até uma gravata para ficar bonitão aqui para fazer esse vídeo hoje, porque o tema é um tema que exige compostura, né? Essa é uma dúvida recorrente. Muitas vezes a pessoa contrata o fotógrafo achando que no momento que ele vai pagar aquele profissional, ele vai ter as fotos e ele pode fazer o que ele bem entender com aquela imagem. E não é bem assim. E vice-versa também. O fotógrafo, no momento que ele faz uma fotografia, ele, embora seja o autor daquela imagem, ele não pode fazer o que ele bem entende com a fotografia. E tudo isso a gente vai falar aqui nesse vídeo. Eu vou tentar esmiuçar um pouquinho mais sobre todas essas nuances, né, essas camadas. É um tema bem complexo, são muitas variáveis. O assunto ele pode percorrer por vários caminhos e envolve legislação também, que eu não sou advogado, mas a minha trajetória até aqui sempre envolvido com contratos de prestação de serviço, de várias atividades, todos os segmentos que eu já atuei e atuo, desde fotografia de casamento, ensaios, mercado corporativo, vídeos institucionais. Então eu atendo o PF e eu atendo o PJ. O que eu aprendi com tudo isso? Que você tem que ser muito cuidadoso. Por isso um contrato bem alinhado com cláusulas que estipulam e determinam o uso da imagem, a função da imagem, o prazo e tudo detalhado. Então vamos por partes. Direito autoral. Por que eu fiz essa pergunta, né? De quem é a foto, afinal? Porque a foto ela é um objeto de criação. Em primeiro lugar, a foto é do autor. Ele que criou algo que não existia. É algo abstrato. Então, por exemplo, se a empresa contrata um fotógrafo e ela diz: eu quero uma foto da fachada da loja, eu quero uma foto de um retrato corporativo do grupo de profissionais sentado aqui trabalhando no escritório. Se for no casamento, a noiva vai dizer: eu quero uma foto linda minha na entrada com meu pai, eu quero uma foto do beijo no altar. Tudo isso, independente da área de atuação, se for do social, no corporativo, em qualquer segmento da fotografia ou da arte que envolva a criação de uma imagem, o proprietário dessa imagem sempre será o autor. Quando eu falo proprietário, é o proprietário criador. Por quê? Porque essa foto não existe até ele apertar o botão na câmera. Desde o conceito daquela imagem, né, o porquê que ele fez daquela maneira, o porquê que ele fotometrou daquela maneira, o porquê que ele escolheu aquela lente, o porquê que ele escolheu aquele ângulo, o porquê que ele escolheu aquela composição. Tudo isso é criação. Embora possa ter participação de uma agência, possa ter participação de um cliente, que ele te pede, né? Eu quero uma foto mais clara, uma foto mais escura, eu quero um fundo claro, um fundo escuro. O fotógrafo é que vai criar. Então ele é um artista, ele é um criador. O direito autoral é isso. O direito autoral determina que algo que não existia passa a existir a partir do momento do pensamento do criador da obra. Toda obra autoral é regida no Brasil pela lei do direito autoral. As obras audiovisuais, as obras fotográficas, as pinturas e outras obras artísticas que no dia a dia chamamos de imagens, por exemplo, designs gráficos, também são protegidos por lei, são protegidas segundo a Lei Federal número 9.610/98, Lei de Direitos Autorais. Essa é a lei que rege toda a parte de criação, anúncios, publicidade, comerciais, músicas, tudo que for obra de autor. Um projeto arquitetônico é uma obra de autor. Ele construiu do nada, ele criou. Isso significa que os autores dessa obra têm direitos morais e direitos patrimoniais sobre elas. Aí aqui ele fala, direitos patrimoniais. Nem sempre o autor detém o direito patrimonial. E eu vou falar sobre isso. Essa frase aqui é muito importante porque existe o direito autoral e existe o direito patrimonial e existe o direito de imagem, que é da pessoa que está na imagem. Já vamos entrar nesse assunto também. Beleza? Vamos ficar primeiro na parte do autor. Esse artigo eu peguei do Jus Brasil e ele fala assim, isso significa que os autores dessas obras têm direitos morais e direitos patrimoniais sobre elas. Nesse texto aqui eu expliquei um pouquinho sobre o que são esses direitos. Um dos direitos patrimoniais é o direito exclusivo de utilizar, usufruir e dispor da obra, de acordo com o artigo número 28 da Lei de Direitos Autorais. O autor pode abrir mão dessa exclusividade
mas a menos que faça isso, o direito de usar as imagens ou vídeos é só dele. Caso outra pessoa queira usá-la, precisa de autorização. E aí entra aqui o direito patrimonial. O direito autoral de uma obra é inalienável e intransferível. O que significa isso? Que se eu faço uma fotografia ou se eu gravo um vídeo, independente do substrato ou do equipamento, pode ser uma foto de celular, pode ser uma foto de câmera, pode ser uma foto até com uma love, não importa. Aquela criação é minha, a obra é minha, e o direito de autor dela é inalienável e intransferível até o dia da minha morte, e após a minha morte ainda vai ter mais um prazo de mais 50, 60 ou até 70 anos, dependendo do país e da legislação daquele país. O que é o direito patrimonial? É o direito de uso daquela imagem, é o direito de patrimônio, ou seja, se você detém, por exemplo, o Michael Jackson, se não me falha a memória, comprou os direitos das músicas dos Beatles. Ele tem o direito patrimonial, ele não tem o direito autoral, porque o direito autoral é dos Beatles, mas ele detém o direito de patrimônio, ou seja, ele detém as músicas, então todos os royalties daquela música entram para ele. É um direito contratual, porque eles venderam esse direito para ele. Um fotógrafo freelancer que presta serviço para uma empresa de formaturas, o que ele faz? Ele faz um contrato de prestação de serviço por um determinado valor de cachê, que ele vai lá e fotografa durante 6 horas, 8 horas, 10 horas ou uma diária, aí não sei, depende do contrato que ele tem com a empresa, que é a produtora. No momento que ele cede as imagens para a produtora terá o direito patrimonial das obras criadas por aquele fotógrafo. Ele continua sendo autor e ele vai ficar eternamente como autor daquela foto, mas ele não vai ganhar mais um centavo em cima daquela foto. Por quê? Porque quem detém o direito patrimonial daquela propriedade, da fotografia em si, é a produtora que foi contratada pelos formandos de medicina, por exemplo, para fazer a fotografia da formatura. Se for numa escola, a produtora botou lá 12 fotógrafos para fotografar 1.200 alunos. Cada fotógrafo é autor da sua foto, mas quem vai ganhar o dinheiro através do direito patrimonial é o proprietário da produtora que fechou o contrato com o cliente. Então, o que acontece? Olha bem, existe um contrato do contratante, o contratado, que terceiriza a prestação de serviço de um fotógrafo. Então, terceiro. Quantos caminhos nós temos aqui? Nós temos 3 degraus. Então, é importante você sempre ter em conta que é o seguinte, tudo é sempre conforme a negociação. E aí a gente entra numa pauta que sempre existe uma discussão em vários grupos de internet, vários grupos de fotógrafos, que existe uma queixa muito grande entre o freelancer e o proprietário, né, o contratante. Pode ser um fotógrafo, como pode ser um PJ normal, uma pessoa que tem uma empresa, pode ser um advogado, um dentista ou até um profissional liberal ou qualquer outra profissão, e ele tem uma produtora ou ele tem uma empresa que presta serviço de foto e contrata fotógrafo para fotografar ou dentro do estúdio, ou para fotografar em casamento, para fotografar em formatura. O que acontece? O prestador de serviço, o fotógrafo, que é autor, quando ele aceita esse trabalho de freelancer, o que ele está fazendo? Ele está assinando um contrato autorizando que o direito de propriedade daquela imagem, do direito patrimonial, nesse caso se chama esse tipo de direito, é direito patrimonial, será da pessoa que contratou ele. Ele trabalhou por cachê fixo. Normalmente é o que acontece. Pode haver casos de que ele será comissionado. Ah, se eu vender tantas fotos, eu vou te pagar um fixo e mais uma comissão. Isso é acordo entre as partes. Por isso que eu recomendo sempre? Documentar. Você tem um contrato de prestação de serviço aonde o freelancer assina esse contrato especificando: eu, fulano de tal, CPF tal, residente, endereço tal, autorizo a produtora XY a utilizar as imagens produzidas nesse evento em que eu sou autor e fotógrafo por tempo indeterminado pelo cachê tantos reais. Assinou aquilo ali, já era. Ele vendeu o seu serviço por um cachê fixo. E a produtora ela pode ganhar milhares de reais em cima daquelas fotos. Por quê? Porque ela já pagou pelo serviço dele. Então, uma dica que eu sempre dou, o pessoal reclama muito, eu vou lá, vou fazer as fotos, eu sou autor, depois eu não posso usar as fotos, eu tenho direito de usar. Só tenho direito de usar se o contratante permitir. Por quê? Eu já fotografei inúmeras vezes celebridades. O que acontece?
Quando você fotografa uma celebridade, existem muitas pessoas que nem sempre, às vezes, são celebridades, são pessoas, às vezes, que são delegados, juízes, grandes empresários, pessoas muito bem de vida, que se preservam, não querem se expor nas mídias. O que eles fazem? Um contrato de exclusividade. Eles não querem que as suas imagens sejam compartilhadas na internet. Então a gente faz no contrato uma proibição de uso de imagem. O que o contratante faz? Que no caso, vamos supor um casal de noivos que não quer as fotos deles publicadas. Ele especifica em contrato, dizendo o autor não tem a permissão do contratante para a utilização das imagens deste evento. Quando o cliente pede esse tipo de coisa, que já me pediram, a gente faz isso, eu continuo sendo autor. Meu direito autoral não interferiu em nada, mas eu já não posso utilizar essas imagens nas minhas mídias. Eu posso fazer o álbum para cliente, eu posso fazer um porta-retrato, eu posso fazer um banner para ela colocar na casa dela. Então, tudo isso é especificado em contrato. Mas eu não posso postar no meu Instagram, não posso postar no meu site, nem no meu blog. Por contrapartida, existe também a cedência do autor, que vai de acordo com o combinado em contrato. Por isso que cada detalhe é importante, a gente acompanha essa linha de raciocínio, é fundamental. Eu posso autorizar ele a usar essa imagem livremente ou não. Quando o cliente me restringe o uso de imagem, eu também restringo o uso de imagem para ele. Por quê? Para a gente ter um mínimo controle sobre essa imagem. Por quê? Vou explicar um pouquinho melhor. Vamos supor, o cliente me pede sigilo. Ele diz assim, Júlio, eu não quero que as fotos do meu casamento vão para a internet. Ok, o que eu faço? Normalmente a gente atende o cliente, gera uma galeria online, que é a internet. O cliente tem acesso online para essas fotos, para poder acessar as fotos via online, fazer seleção, pedido e tal. Quando o cliente diz assim para mim, eu não quero de maneira alguma que as minhas fotos entrem na internet. O que a gente faz? A gente coloca uma cláusula restritiva, justamente dizendo, as fotos serão entregues de maneira física, gravadas numa mídia de pendrive, então, ou seja, eu não vou fazer link para download, ele vai receber uma mídia física e após a entrega dessa mídia física, nós não temos mais responsabilidade sobre aquela imagem. Se aquele pendrive que caiu na mão dele, filho dele, a irmã dele ou ele mesmo pegou e postou lá no Instagram dele, postou lá, aí não é mais comigo, porque eu não tenho mais responsabilidade. A foto é dele, ele pode fazer o que ele quer. Mas, entre aspas, entendeu? Ele não pode, por exemplo, ele tem limitações, porque no nosso contrato diz isso. Eu atendi ele para fins particulares, ou seja, eu fotografei um casamento. Ali está especificado em contrato dizendo, a cedência de imagem do autor permite o cliente utilizar as imagens para fins particulares e individuais. De várias maneiras pode escrever essa cláusula, mas não é permitida a utilização para fins comerciais, nem fomentação de comércio, nem de PF, PJ, nem de terceiros, nem de fato e nem de direito. Porque às vezes a pessoa, já aconteceu conosco, né? O cliente te contrata e ele tem um blog de noivas, por exemplo. O fato dele ter me contratado para fotografar o casamento dele não autoriza ele a pegar aquela foto e postar no blog de noivas. Porque o blog de noivas é um PJ, não é um casal, um fulano e ciclano. O blog de noivas é uma PJ. E mesmo que não esteja intitulada com CNPJ, ele ainda não seja de fato, ele é de direito. Ou seja, eles têm a empresa, eles têm uma mídia social, eles têm o Instagram e eles publicam. Se ele for publicar aquilo ali, eu posso acionar ele, porque ele não tem essa autorização. Então, quando a pessoa contrata uma foto e ela pensa ou acha que pode utilizar aquelas imagens para o que ela bem entender, não é bem assim. Ela não pode, por exemplo, se ela for uma médica, pegar uma foto do casamento e fazer um banner para a clínica médica dela, com o retrato dela. Não pode. Ela vai ter que entrar em contato conosco, pedindo autorização, eu vou cobrar dela um valor à parte, porque daí é um uso comercial daquela imagem, e eu vou documentar isso através de uma autorização de uso de imagem. Essa autorização estará especificando, eu, autor, fulano de tal, CNPJ tal, ou CPF tal, autorizo a ciclana, a doutora tal, a utilização da foto XYZ, e vai ter um print da foto, na divulgação para a sua clínica estética num banner que será produzido assim. Ou seja, tudo é
esclarecido e documentado. Por isso que aí vem um detalhe muito importante, que é o seguinte: contrate um advogado para fazer os seus contratos. O advogado, ele vai proteger o teu patrimônio e ele vai evitar que você tenha dor de cabeça posteriormente. Por quê? Mesmo você tendo um contrato padrão de internet, muitas vezes a cláusula mal redigida, e eu falo porque já aconteceu comigo, se uma palavra escrita errada, por exemplo, você coloca ali um termo, a venda das imagens, ao invés de a entrega das imagens, muda todo o contexto. Isso, quando chega na frente do juiz, quando você fala a venda das imagens, é uma coisa. Quando você fala e se refere à entrega das imagens, é outra coisa. Ficou claro para vocês, então, o que é direito patrimonial? Quem detém o direito patrimonial é quem tem a comercialização daquela imagem. Eu, como fotógrafo, prestei um serviço e eu mesmo vou fotografar com a minha equipe, contratei um freela, paguei o freela, ele me entregou o material, eu sou o detentor do direito patrimonial das fotos dele. Eu posso ceder para ele usar em portfólio as imagens ou não. Ele tem autoria? Sim, mas ele não pode usar nas mídias sociais dele sem a minha autorização. Por quê? Porque eu tenho direito patrimonial sobre essa imagem. Eu tenho um contrato comercial com o meu cliente. Bom, então chegamos ao final. Tudo isso que eu falei para vocês é fundamental para quê? Para que vocês estejam melhores instruídos, para que vocês não tenham dúvidas com todos esses aspectos que foram falados aqui no vídeo, que é o quê? Desde aquele cliente que te contrata e quer usar a foto indiscriminadamente qualquer coisa, ele vai dizer para ti assim, não, mas a foto é minha, eu paguei. Negativo, não é bem assim. Aí tu vai poder orientar ele. Não, meu amigo, você pode usar a foto para isso, para isso, para isso, para isso. E isso aí vai num contrato, isso vai numa autorização de uso de imagem. Vice-versa, para que você também possa se resguardar de futuros problemas de vazamento de uma imagem, uma mídia que não foi autorizada, ou uma utilização de um cliente que manipulou uma foto sem uma permissão. Não vou falar sobre filtros, né, de Instagram, porque também a gente tem que ser coerente com a nossa realidade, da nossa sociedade que a gente está vivendo nos dias atuais, entende? Mas eu acho que é importante que você tenha esse conhecimento, até porque aqui o objetivo do canal é ser um canal de profissionalização, né, um canal de fotógrafo comercial, ou seja, se você atende o cliente comercial, você presta serviço, você é um profissional da área, você tem que, no mínimo, entender sobre direito autoral, sobre cessão de uso de imagem, sobre um documento bem redigido, sobre uma forma de como você vai, inclusive, resguardar o teu próprio cliente para que ele tenha segurança num documento que você está ali, ele está ciente, né, de todos os direitos e os deveres de ambas as partes, porque isso aí sempre é para ambas as partes, né? É uma via de mão dupla. Você resguarda ele com relação ao teu trabalho e ele também toma cuidado com o teu material para que ele está ciente de que ele não pode sair fazendo o que ele bem entende. Se você ficou com alguma dúvida, eu sei que isso aqui é um assunto chato, pesado, é um assunto complexo, mas é um assunto prioridade número 1, é um assunto mais importante no meu caso. Eu sempre priorizo muito a parte comercial, a parte contratual, os direitos de uso dos próprios freelancers, sabe? Os direitos patrimonial da produtora, ou seja, tudo tem que ser muito claro e transparente. Para quê? Porque o combinado não custa caro. Se for organizado desde o princípio, não há mínimo estresse, não tem fofoca, não tem diz-me-diz-que, que nem eu falo para o fotógrafo freelancer, às vezes reclama que não pode usar foto. Cara, se tu quer ter autonomia 100%, não faça freelancer. Vai ser dono da tua marca, vai fazer a tua foto, vai ter autonomia, vai fazer o que tu bem entende. Se você prestou o serviço, você tem que se adequar às normas do contratante, como eu me adequo às normas do meu contratante. A empresa me contrata e ela me determina, Júlio, tu pode usar para isso, isso e isso. Eu não quero que tu use, que tu divulgue, beleza? Eu permito que tu divulgue, beleza? Então, ou seja, eu também tenho que me adaptar. E todo mundo tem que se adaptar. Esse vídeo tem que bombar, ele tem que ir para todos os grupos de fotógrafos. Eu quero que todos os fotógrafos do Brasil tenham essa informação acessível sobre todas essas nuances aí de legislação. E reitero mais uma vez, busque um advogado especializado para poder te ajudar a redigir um contrato específico para o teu negócio. Por quê? Tudo isso que eu falei, se for para uma área, é uma coisa. Se for para newborn,
é uma coisa, se for para gestante é outra coisa, se for para casamento é outra coisa, se for para corporativo é outra coisa, ou seja, cada área de atuação tem as suas peculiaridades. Beleza? Fotógrafo comercial está só começando hoje, até de gravata, minha aí. É coisa linda, hein? Fazia tempo que eu não botava uma gravata. Me lembrei dos tempos que eu fotografava casamento de gravata. Faz tempo isso, faz tempo. Valeu, valeu. Até o próximo.